Olá, pesquisadores, professores, tutores, alunos. Hoje nós vamos conversar sobre antropologia e suas etnometodologias. Mais especificamente, apontar aqui a etnografia na antropologia. Então, é importante entender, começar aqui nessa fala inicial, que antropo tem a relação com o homem, né, com o ser humano, e as discussões que levam ao seu entendimento. Então, a logia é o estudo do homem, antropologia. Existem algumas derivações dentro da antropologia que partem de um prefixo chamado etno. Etno tem relação com etnia, com povo, indivíduos. Então, etnologia, o estudo dessa etnia, desses povos, desses indivíduos. No caso da etnografia, que é uma perspectiva metodológica dentro da antropologia, uma etnometodologia, ela traz a perspectiva da descrição. Grafia tem a ver com descrição dos fenômenos étnicos, dos povos, dos indivíduos. Então, descrever como eles se comportam, enfim. Etnocenologia, aí entra uma outra perspectiva de estudo desses povos na cena, no espetáculo. A etnopesquisa, que tem várias multireferencialidades, e a etnografia, muito utilizada nos dias de hoje. É importante fazer essa relação de distinção entre etnia e raça. Então, aí entra uma discussão sobre o autorrelato. Pensando em raça, ele é um termo não científico dentro da antropologia, que somente pode ter significado biológico, quando você se apresenta homogêneo, estritamente puro, como em algumas espécies de animais domésticos e não domésticos. Há um amplo consenso entre antropólogos e geneticistas humanos de que, do ponto de vista biológico, raças humanas não existem. Com relação ao termo etnia, gente, né, deriva de gente, refere-se ao âmbito cultural. Então, um grupo étnico é uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças genéticas. Essas comunidades geralmente reclamam para si uma estrutura social, política e um território. Um conceito polivalente que constrói aí questões como parentesco, religião, língua, território compartilhado, nacionalidade, além da própria aparência física. A gente vai fazer aqui uma linha do tempo na antropologia. Não vou entrar em muitos detalhes sobre cada uma delas nessa apresentação. Mas começando aqui dos primórdios, começaram as discussões sobre o ser e os caprichos dos deuses. Então, os estudos antropológicos começaram nessa perspectiva. Na Idade Média, passou-se aí a trazer o pensamento racional, a explicação para tudo. Tudo necessitava de uma explicação. No século XVIII, a raça humana e a teoria do, entre aspas, bom selvagem. Então, as discussões eram muito mais dentro da perspectiva do conceito de raça. No século XIX, a antropologia evolucionista começa a surgir. Darwin, 1871, né? Então, traz aí todo aquele processo de desenvolvimento do ser humano a partir desde os seus primórdios. Depois, a antropologia difusionista, 1891. Para então chegarmos no século XX,
com o surgimento da linhagem francesa, em 1991, a antropologia funcionalista, 1922, e a antropologia estrutural, em 1940, fazendo aí a primeira metade do século XX. Já na segunda metade do século XX, inicia-se as discussões na antropologia sobre o particularismo histórico. Aí entra a se pensar o culturalismo, a escola de cultura e personalidade, e chega a antropologia interpretativa, um precursor muito forte, é o Clifford Geertz, com as discussões hermenêuticas. Outros movimentos, que aí passa a ser no final do século XX, né, debatem as discussões do pós-modernismo, ou seja, tudo já existe, e aí a perspectiva é de ser visto o que já existe como uma recriação, como uma reconstrução do já existente. Né? Então, novas propostas metodológicas e de conhecimento começam a surgir e a serem repensadas nesse movimento aqui no final do século XX. Para então chegarmos ao século XXI com os estudos do letramento digital na cybercultura. Então, passa aqui, né, todos esses movimentos que a gente separa, vocês podem ver depois esses slides com mais propriedade, onde a gente enfoca período, a teoria que trabalha as discussões, o método dos seus pensadores. Eu vou direto para o século XXI, né, que é o momento em que nós estamos, para a gente entender o foco aqui. Ela parte, né, das etnometodologias, e a etnopesquisa aqui, tem um autor que trabalha muito legal, professor da UFBA e também da UNEB, o Roberto Sidney Macedo. Então, traz aí uma inspiração de argumentação dentro da fenomenologia do ser no e com o mundo, que possui o lugar da linguagem como ação de intersubjetividades e realidades múltiplas. Então, a teoria, nessas décadas iniciais do século XX, eles mexeram muito com a etnopesquisa. Então, o método mesmo, ele parte de uma pesquisa por uma hermenêutica crítica e multireferencial. Uma discussão muito presente também começou a vislumbrar-se, né, com a cultura da convergência. O que é isso? É um paradigma para entender a transformação midiática. Então, todas as relações existentes entre os seres humanos que permeiam não só o ambiente físico, né, material, mas o ambiente remoto, e que traz como método as discussões entre mídias tradicionais e as atuais participativas e interativas na revolução do conhecimento. Seu precursor aqui, inclusive, é um livro, Cultura da Convergência, o Henry Jenkins, trazendo aí muito próximo a ela a cybercultura, né, que tem como teoria a perspectiva da interatividade na virtualização da informação e comunicação digital, a partir dos impactos tecnológicos na sociedade. E seu método traz aí os hiperdocumentos, né, a multimídia, o unimídia, simulações, enfim, o acesso à distância e transferência de arquivos como um ambiente remoto de compartilhamento. O seu precursor é livro também, em cybercultura, o Pierre Levy. E um outro foco também são as etnocenologia, né? A etnocenologia, dentro dessas décadas iniciais do século XXI. Então, ela tem uma conceituação no estudo dos comportamentos humanos espetacularmente organizado, segundo Pradier, que é um dos seus precursores, junto com o saudoso Armindo Bião, em suas discussões
lá na área de teatro da UFBA. Então, aqui existe um amplo universo das experiências humanas que são classificadas em 3 conjuntos: objetos substantivos, artes do espetáculo, adjetivos, que são os ritos espetaculares, e adverbiais, que são as formas cotidianas. Basicamente, o seu método ele passa pelo o próprio dizer do que é o espetáculo, né? Que tem o significado a palavra próxima a ele, a vinda dele, é o spectare, que quer dizer olhar, observar, contemplar. Então, são essas as perspectivas de pensar muito as performances, as artes de uma forma geral. E aí, para concluir, nessa segunda década, né, a partir de 2014, mais ou menos, por aí, existem as discussões da netnografia. Ela, basicamente, é uma teoria e método, né, e abordagem que analisa os meios de comunicação, a internet, as redes sociais, dentre várias outras formas, né? Buscando aí seus sentidos significados na sociedade contemporânea. Então, tem como método as comunicações mediadas por computador como fonte de dados para chegar aí à compreensão e à representação etnográfica de um fenômeno cultural na internet. Okay? Então, as comunidades virtuais, elas são, pode ser um objeto de pesquisa dentro da etnografia. E o seu precursor, nas discussões que a gente traz, é o Robert Cosinetti. Bem, para a gente, além do Robert Cosinetti, na etnografia, existe um estudo da Suelen Silva, 2015, que ela traz uma definição muito interessante sobre a etnografia, como sendo um método de abordagem metodológica utilizado para pesquisas nas redes sociais da internet. Para tanto, é necessário uma abordagem geral sobre os conceitos de comunidades e culturas online. Então, esses são 2 conceitos fortes para se pensar o espaço etnográfico, visando aí incluir o leitor no universo da comunicação, mediada aí pelo computador e das pesquisas aplicadas à internet. Elas requerem atender a um conjunto de diretrizes específicas para o desenvolvimento de etnografias criativas e responsáveis. Para essa mesma autora, e aí com base em Cosinetti, né, sua abordagem é adaptada para estudar fóruns, grupos de notícias, blogs, redes sociais, e aí tem uma infinidade de espaços na internet. Bom, ainda se baseando no estudo da Suelen, aliás, Silva, 2015, algumas questões importantes para se pensar em termos de decisão a tomar antes de trabalhar com o método etnográfico. Né? Então, primeiro contato com a comunidade online. Segue aqui um quadro, né, que estabelece esses passos para essa abordagem, de modo a também se pensar aí formatos de ferramentas de busca no ambiente remoto. Então, primeira coisa, a entrada no campo, esse campo virtual, né, remoto. Além de questões e tema, com formulação da pergunta norteadora, a identificação da comunidade online ou grupo a ser pesquisado. Isso é fato e é primordial. Formas de interação social nas comunidades. Então, é importante buscar mecanismo de busca e outros meios para o reconhecimento do campo e a forma como o pesquisador se apresentará a esse grupo pesquisado, né? Informando seus objetivos, sua problemática, suas discussões. Durante a coleta e análise de dados, 3 tipos de capturas são importantes. Então, primeira coleta consiste em
copiar diretamente de comunidades mediadas por computador, dados da página, blog, site da comunidade, o grupo observado, assim como fotografias, trabalhos de arte, arquivos de som, dados cuja criação e estimulação o pesquisador não esteja diretamente envolvido neste grupo. A segunda coleta refere-se aos dados extraídos que o pesquisador cria por meio da interação com os membros desse grupo, né? Tais como dados levantados por meio de entrevistas, por correio eletrônico, bate-papo, mensagens instantâneas, enfim. E a terceira e última coleta, que diz respeito às notas de campo experienciadas pelo pesquisador sobre as práticas comunicacionais dos membros das comunidades, as suas interações, bem como a própria participação e o senso de afiliação do pesquisador a elas. Um outro aspecto é com relação à configuração da análise de dados, conforme COSINET, né, 2014. Então, transformar os produtos coletados da participação e da observação etnográfica como os arquivos de textos e gráficos baixados, capturados de tela. Então, transcrições de entrevistas online e as notas de campo reflexivas em uma versão acabada da pesquisa. Um outro aspecto é com relação às etapas de seleção, coleta e análise dos dados. Aqui se utiliza em suas pesquisas vários tipos de ferramentas, tais como mecanismo da busca como Google, incluindo grupos do Google, Google Trends, Google Social Search, Twitter, etc. Aí tem uma infinidade também. Também se utiliza pacote de software de análise dos dados qualitativos, o CACDAS, como o Atlas.t e o NVivo. Outro aspecto, 4 passos para a pesquisa etnográfica de uma forma ética, segundo também COSINET. Então, primeiro delas, identificar-se e informar os constituintes relevantes sobre a pesquisa. Pedir permissões apropriadas, registrar essas permissões, inclusive. Obter consentimento quando necessário. Citar e dar o devido crédito aos membros do grupo. Outro aspecto que diz respeito a critérios sobre normas, avaliação e etnografia conforme padrões históricos de 8 fases, conforme COSINET. Então, são elas tradicional, modernista, gêneros instintos, crise da representação, pós-moderno, pós-experimental e o presente metodologicamente impugnado. São esses 8 aspectos para se pensar padrões históricos na etnografia. Existem também 10 critérios definidos para avaliar e inspirar a qualidade etnográfica. Então, são eles a coerência, o rigor, né? Um rigor outro, conhecimento, ancoramento, inovação, ressonância, verossimilhança, reflexividade, praxis e mistura. Então, kit de ferramentas para auxiliar na avaliação, nas discussões acadêmicas e na construção de ideias. E aí vem a validação do relatório de pesquisa junto ao grupo pesquisado. Esse é um outro momento. Então, a apresentação da pesquisa tem o intuito mesmo de validar, né, as interpretações interativas, né, sobre as observações realizadas e permitir que o pesquisado apresente suas opiniões sobre o que foi escrito e se está condizente com o contexto em que vivem, né, e viveram no processo de pesquisa. 3 áreas teóricas e temas gerais que podem ter importância crescente no uso da etnografia. A primeira
a relação entre empresas e comunidades eletrônicas. A segunda, as implicações sociais das comunidades online, sua presença, institucionalização e posse, né? E a terceira e última, os diferentes usos sociais dos diferentes meios de interação online. Isso é um quadro sintético, e aí vão algumas referências interessadas aí no estudo e que nós trabalhamos com elas aqui. Então é isso. Obrigado e até a próxima interatividade aqui com a gente.